Hoje, em específico, nós vamos falar sobre negação e repressão. Tá? Dois mecanismos que são quase como se fossem os primeiros mecanismos que a gente tenta. Tá? E um outro ponto importante de salientar é que a gente não faz um mecanismo só. Tá? A gente tenta um, não dá certo, a gente tenta outro, não dá certo. Para determinada ocasião a gente faz uma coisa, determinada ocasião a gente faz outra coisa. Tá bom? Então a gente vai tentando. Só para revisar, né, um carimbo aí de revisão rápida, tá? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então o corpo é nossos desejos, nossas vontades, eu quero, né? Aquela posição egoísta que tem dentro da gente, que tudo quer aprontar arte, quer comer demais, quer fazer tudo errado, né? A alma, que é o isso, né? O eu, né? Então assim, a minha personalidade, o meu temperamento, as minhas emoções, os meus sentimentos, né? É o ego, é o eu, né? Que fica sendo incomodado pelos desejos da carne. Tá? Então a minha alma, ela é incomodada o tempo todo pelo que a carne quer. E a gente sabe que as obras da carne, elas desejam aquilo que é mais voltado para o mal. Né? E tem o espírito, aqui é o espírito, entenda-se a consciência divina em nós. Tá? Então é o superego, na psicanálise, que é aquele pedacinho de consciência divina que todos os homens têm. E o Espírito Santo, ele atua sobre tudo isso, desde que, logicamente, né, Jesus falou, né, eis que estou à porta e bato. Né? Então, desde que você abra a porta para a atuação do Espírito Santo, desde que você abra a porta para a atuação de Jesus na sua vida, ele vai entrar e vai entrar em todas as áreas. Para o Espírito Santo, não existe área que ele não possa ir. Né? Então, ele vai tanto na carne, quanto na alma, quanto na própria consciência do homem, ele vai atuar também. Então ele atua em tudo, tá bom? Uma revisão, quem ficar com um pouco de dúvida, veja a primeira aula, ou vai lá na classe e coloca lá as dúvidas, tá bom? Também uma revisão rápida é a questão do consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? O consciente é 5% da nossa capacidade mental, até porque se a gente ficasse o tempo todo com o nosso cérebro em 100%, nós iríamos enlouquecer. Não tem como ficar os 100% o tempo todo. Tá? E 95% é o que a gente chama de pré-consciente, que são as memórias de rápida recuperação. Né? A gente faz um esforcinho e lembra. E o inconsciente, que é a parte mais profunda, que realmente é muito difícil da gente trazer a consciência, trazer à tona, sem uma técnica e sem uma ajuda de um profissional. Tá? Então aqui também uma rápida revisão, né? A gente falou do id, do ego e do superego. Né? O id é puro desejo, pura vontade, o ego sou eu e o superego, que são as normas. Aqui na rápida revisão, só destacar que o id, que é puro desejo, pura vontade, né? Os desejos da carne, eles são inconscientes. Então é por isso que muitas vezes a gente é apanhado nos desejos da carne. Né? Então é por isso que muitas vezes nós fazemos coisas e depois dizemos, mas meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Eu não queria fazer isso. Eu não queria é consciente, mas o desejo é inconsciente. Então ele rompe aqui, né, o limite dessa barreira que existe entre o id e o ego, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e ele atua na nossa vida. Tá? E o superego, que é a parte moral do ser humano, as regras, as normas, e a consciência divina em nós, ele consegue atuar em tudo. Tá? Então o superego, ele também atua no id. Tá? Então o superego, quando o id está muito, eu quero, eu vou, o próprio superego, sem que a gente saiba, tá? ele impede os desejos do id também. Tá bom? Sem que isso venha para a consciência, porque é uma luta diária, é a luta que a gente tem na nossa carne diariamente. Então tem coisas que a gente acaba nem fazendo, porque o próprio superego já deu um jeito de fazer, e já deu um jeito de reprimir aqui, tá bom? Revisão, tá? Só revisão. Hoje nós vamos entrar diretamente, então, na questão dos mecanismos de defesa do ego, tá? Bem pontual sobre isso. Bom, eu falei, era só revisão. Se alguém ficou com alguma dúvida, assista a primeira aula e assista a segunda aula, tá? A partir daqui, eu vou passando alguns slides e aí eu vou dar uma pausa para as dúvidas.
Mas eu só vou construir o racional aqui, daí eu paro para as dúvidas, tá bom? Então espere um pouquinho, eu já paro para vocês tirarem dúvidas. Então quem tem dúvidas, anota do ladinho aí. Aqui a gente vê essa figurinha, né? O que te faz pensar que estou resistindo, né? É uma pessoa que vai ao psicanalista, né? E cheio de armadura, cheio de bloqueios, cheio de defesas, né? E diz, não, eu não, entendeu? O que você está achando? Eu não, entendeu? É um cara que tem várias defesas aí, vários mecanismos, né? Então, assim, em termos emocionais, o que é esse mecanismo de defesa do ego, né? Nós criamos de forma bem inconsciente, a gente não tem consciência disso, mas a gente cria algumas maneiras de aplacar a dor que nós temos, ou a dor que nós percebemos, que nós sentimos. Então, existem algumas situações no nosso dia a dia que são difíceis mesmo, né? Então, situação com os filhos, situação no emprego, situação no dia a dia, situação da pandemia que está por aí, né? Que são ruins, são difíceis da gente entender. Situações de desejos que temos, né? Então a gente tem alguns desejos, algumas coisas assim que não são boas, que são ruins. Então nós criamos algumas formas de diminuir essa dor. Então a nossa carne, a própria carne se levanta tentando diminuir a dor. Tá? A própria carne quer tentar fazer isso, diminuir a dor. Ou o próprio ego, né, ele cria mecanismos para se defender, ele não quer sentir aquela dor, tá bom? Então, esses mecanismos, eles são atos, né, atitudes que a gente toma para proteger a nossa alma, proteger os nossos sentimentos. Não queremos sentir aquela dor, não queremos enfrentar essa dor, essa dificuldade na nossa vida. É doído demais, é ruim demais. Então eu crio situaçõezinhas aí para diminuir essa dor, tá? Existe um negócio que é o seguinte na psicanálise, né? Uma frase bem difícil, tá? Eu vou traduzir essa frase para vocês, né? Essa frase, ela diz assim, ó, que quando o ego está consciente das condições reinantes, consegue sair-se bem, né, das situações, sendo lógico, objetivo e racional. O que é isso? Quando estamos bem, né, quando nós estamos equilibrados, quando estamos bem com Deus, quando estamos em comunhão, né, estamos bem. Sabe aquele dia que você está bem? Né, eu até brinquei, a última aula, eu acho, eu brinquei assim, quando você está aleluiado, né? Quando você está aleluiado, você está bem, você está super bem. Você consegue ser lógico, objetivo e racional. Você consegue, vem alguma coisa contra você, você analisa aquilo, você observa aquilo, né? Você entra com uma cadeia de pensamentos racional naquilo, tá? E isso você consegue diminuir algumas situações. Tá? O grande problema é que existem alguns traumas ou existem algumas situações inconscientes que eles criam o que a gente chama de sentimento de culpa ou ansiedade. Quando vem isso, né, quando vem esse sentimento de culpa, essa ansiedade, o ego ele perde essas características, essa qualidade dele. Tá? Ele perde isso de ser lógico, objetivo e racional. Perdendo isso, tá? Quando ele perde isso, ele cria esses mecanismos de defesa do ego. Tá bom? Então vamos lá, recapitulando aqui, né? Nós, quando estamos em equilíbrio, quando estamos bem, né, nós conseguimos administrar muito bem as situações da nossa vida, com lógica, com objetividade, com racionalidade. O que é estar bem? Quando estamos equilibrados emocionalmente, né? Quando estamos bem com a nossa espiritualidade, quando estamos tranquilos, né? Nós conseguimos que venham as coisas de fora e administramos aquilo. Né? Conseguimos administrar aquilo de uma maneira tranquila. Tá? O problema é que, às vezes, não estamos tão bem emocionalmente, já estamos um pouquinho abalados, então já aconteceu alguma coisa nos dias anteriores que nos machucou um pouquinho, nos deixou um pouco mais triste, né? Ou uma cena, uma situação lembrou algum trauma que eu tenho, que até hoje eu não consegui ainda tratar esse trauma. Então esse trauma está lá atrás, esse trauma está latente ainda na minha alma, né? E aquilo ali fica querendo sair, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. E aí vem essa angústia, vem essa ansiedade, vem tudo isso, nós não conseguimos, nós perdemos essa capacidade
lógica, racional e objetiva, e o próprio inconsciente cria esses mecanismos de defesa. Tá? À luz da realidade bíblica, biblicamente falando, o que eu falei até agora, tá? Né? Traduzindo agora para a espiritualidade, é isso, né? Essas mecanismos de defesa, ou essas formas que a gente encontra, na realidade são obras da carne, tá? Que se levantam de maneira bem ineficaz. Bem ineficaz. Principalmente diante de algumas dificuldades que a gente tem aí de crescer tanto espiritualmente, né, quanto viver essa realidade de corpo, de comunidade cristã. Por que é ineficaz? Né? Porque não resolve a situação. Ela só ameniza um pouco a situação, mas não resolve. Tá? Então é uma tentativa da carne de tentar resolver alguma coisa que é só o Espírito que vai resolver na nossa vida. É só um processo de cura divina na nossa vida que vai resolver a situação. Mas a gente fica lá, a gente fica tentando. É aquele negócio, a gente fica tentando resolver as coisas por nós mesmos. A gente fica tentando resolver as coisas à nossa maneira. E não funciona, não dá certo. Né? Então aqui, ó, tem uma passagem em Efésios que é bem interessante, que é Efésios 4, né, de 22 a 25, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mentira aqui, gente, não é só a mentira de, eu falei mentira. É a mentira da maneira de viver lá do passado, tá? Da maneira de viver sendo corrompido por esses desejos da carne, por esses desejos, essas tentativas da carne ineficazes de resolver a situação. Por quê? Porque por nós mesmos nós não conseguimos resolver as situações. Tá bom? Eu vou abrir aqui a tela para ver vocês e eu queria que vocês me falassem assim, tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Conseguiram compreender o que eu falei? Entenderam bem? Como é que tá, gente? Tudo ok? A Ana colocou aqui. Eu vou fazer a minha rodada de ficar enchendo as paciências. Eu vou encher a paciência da Susan. Fala aí, Susan. Bom dia. Bom dia. E aí? Acho que você leu meus pensamentos, porque eu estava me preparando para fazer uma pergunta. Opa! Transmissão de pensamentos. Ali quando você fala, Jaime, do sentimento de culpa ou ansiedade, esses sentimentos, ele vem do nosso inconsciente? Ele vem do inconsciente. Ele vem do inconsciente. O sinal angústia é aquela sensação de estranheza que a gente tem. Sabe aquela sensação assim, estava tudo tão bem, hoje eu estava bem, eu acordei bem, estava feliz, mas daqui a pouco começa a vir um negócio estranho. Alguns dizem, é o capeta, né? Que pode ser, né? Pode ser mesmo, claro, né? Mas muitas vezes não é o próprio capeta. Às vezes a gente põe culpa no capeta de coisa que nem é dele, entendeu? Coisas que são do nosso inconsciente, que são dores emocionais que não estão resolvidas ainda, né? E a gente fica culpando o pobre do capeta. E então, esse sinal angústia é isso. Às vezes é um negócio estranho. Sabe aquele negócio estranho que vem uma bola assim? Alguém já teve uma sensação? Parece uma bola que vem aqui na garganta, uma coisa estranha, um negócio estranho. Isso é o sinal angústia, tá? Esse negócio estranho, quando vem, algo no seu inconsciente está tentando romper essa barreira que existe, né, esse limite que existe, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e vir à tona para ser resolvido. O problema é que a gente não quer resolver. A gente quer continuar deixando para baixo. A gente quer continuar reprimindo. Só que enquanto não resolver isso, volta e meia esse sinal angústia vai voltar. Volta e meia essa situação vai vir à tona. Tá bom? Alguém mais? Obrigada. De nada. Alguém mais? Alguém mais? Eu tenho uma dúvida, Marcelina. Falando. Oi, Marcelina, fala aí. Mas esse sentimento, às vezes a gente consegue controlar ou ele é incontrolável? Consegue. Às vezes a gente consegue controlar, né?
sendo aquilo que eu comentei, sendo lógico, racional, né, e objetivo. Mas a gente consegue. Então, é um exercício, não é algo natural. Então, quando vem esse sentimento, assim, quando ele vem assim, o bichinho, você vai, por que eu estou com isso? O que está acontecendo? E aí, nós temos uma grande vantagem por sermos cristãos. Tá? O que as outras pessoas não têm, nós temos. Para nós, é muito mais fácil. Quando começa a vir essa sensação, você já para, tá? Outra coisa, você já respira bem, tá? Fica calmo, porque isso é uma questão do inconsciente tentando romper e tentando dominar a nossa consciência. Então você respira, calma, ora, entendeu? Respira, calma, ora, vai orar, né? É uma frase ora que melhora, né? Isso funciona, porque o que o mundo chama de meditação, o que o mundo chama de mindfulness, o que o mundo chama de um monte de coisa, na realidade é o que o cristão faz quando ora. Tá? Então, vai orar e começa a perguntar para Deus, Deus, o que é que está por trás desse meu sentimento estranho? O que é que está por trás? Revela, Senhor, e começa a orar. Só que assim, não é fácil, Marcelino, não é fácil. Então, esse ponto que eu queria chegar. Todas as vezes que já aconteceu isso comigo, que é essa parte que você falou aí, sentimento, é como se estivesse na garganta, uma coisa assim, que você falou uma frase aí. Uma bola. Todas as vezes... pode falar. Não, uma bola que vem assim na garganta, né? Isso, exatamente. Todas as vezes que eu tive esse sentimento e que eu orei, Deus sempre me mostrou morte na minha família. E de fato, depois aconteceu. Então, assim, agora eu já consigo identificar todos os sentimentos, né? Porque todas as vezes que vai morrer alguém na minha família, né, que Deus vai recolher, eu tenho esse sentimento. Então agora, quando eu tenho esse sentimento, eu já sei que Deus vai recolher alguém. Tá. Mas aí, Marcelina, vamos separar as coisas. O que a gente está falando aqui é uma questão fisiológica do ser humano, né, e é uma questão da natureza do humano. Como cristãos, nós temos um outro tipo de relacionamento com Deus. E Deus nos avisa de coisas de forma diferente. Tá? Então tem sonhos que são sonhos do inconsciente, mas tem sonhos que são avisos de Deus na nossa vida. Tá? Então a nossa dinâmica de cristão é muito diferente da dinâmica normal que a gente encontra aí no ser humano normal. Tá? Então assim... esse sentimento... Esse seu sentimento tá é totalmente diferente desse que eu estou explicando. Tá. Esse sentimento é uma forma como Deus te comunica as coisas. É uma forma diferente. Um sinal, né? É um sinal. Obrigado por participar, porque é verdade. Às vezes eu esqueço que, como cristãos, a gente tem vários mecanismos, né, de aviso de situações aí que Deus vem na nossa vida. É porque não deixa de ser um sentimento, né? Sim, não deixa de ser um sentimento. A Celi perguntou um negócio, deixa eu ver como é que eu recupero aqui. Deixa eu só ir no chat aqui, peraí. Não, pra mim tá ok. Concluiu aqui, tá? A Celi perguntou assim, como saber a diferença quando é e quando não é do inimigo? Tá, vamos lá, deixa eu só fechar aqui. Bom, primeiro que assim, opressão espiritual é muito diferente dessas sensações físicas e emocionais da gente, tá? É uma linha muito difícil, é uma linha muito tênue, né, da gente ficar dividindo essas coisas, tá? Quando é espiritual, é uma opressão, é um peso espiritual muito maior, é uma questão, sim, de você ter realmente uma intimidade, né, e um discernimento espiritual muito maior, tá? Não é muito o tema da nossa aula aqui, que nós estamos aqui falando mais sobre essa questão da carne mesmo, né, a tentativa da carne de resolver situações. Essa questão de opressão e de situações até do inimigo querendo agir na nossa vida, é uma outra situação, é uma outra coisa, uma outra possibilidade, tá? Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Então, assim, eu não posso nem te responder muito, porque senão a gente ia ficar aqui mais de 1 hora falando só sobre isso, mas é diferente, tá? Aí tem que ter um discernimento do Espírito Santo muito diferente, não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente está falando só da questão emocional. Professor Jaime. Oi. Pastor, então, vamos lá. Sobre essa questão que você falou, né? Que tem situações que é íntima, né? Da pessoa, às vezes surge do nada, tipo uma síndrome do pânico, ou alguns sintomas da depressão. E quando essas angústias, né? Essas ansiedades, elas são
provocada pelo meio externo. Freud tinha uma frase que ele falava assim: antes de você ser diagnosticado com depressão, certifique-se que você não está sendo rodeado por idiotas. Desculpa usar a expressão idiotas aqui para vocês, que são todas moças, tá? Mas é a expressão de Freud. Eu literalmente repeti o que ele falou. Então o próprio Freud falava assim: antes de você achar que você está com depressão, se certifique que as pessoas que estão na sua volta não são uma cambada de tongo, entendeu? Porque às vezes uma cambada de tongo nos deixa em depressão mesmo, tá? Então, como identificar, né, se é uma depressão vindo do meu ambiente ou de mim? É um assunto que é difícil, né? Mas existe tem pessoas que nos deixam deprimidas. Por exemplo, se você tem contato com um narcisista, ou se você vive com uma pessoa que é um abusador emocional, é muito certo que você vai viver com depressão, que você vai viver oprimida, que você vai viver ou um abusador físico, entendeu? Mas isso também é tema de um outro ponto. Mas sim, né? Vamos lá, vamos voltar aqui que é que nem deixa eu ver aqui, a Fernanda comentou, né? A gente começa a estudar isso aqui, a gente acha que tem tudo, porque a linha que divide, gente, o emocional, o psiquismo humano, ele é muito detalhezinho pequeno. Então a linha que divide uma coisa de outra é muito tênue. Então tem que tomar cuidado porque é tudo meio parecido, mas não é igual, tá bom? É que nem um caminhão de melancia. É tudo parecido, mas não é bem igual, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar para a apresentação aqui. Negação, tá? Então vamos entrar no mecanismo de defesa da negação. Negação, o que é negação? É um mecanismo de defesa, é quase como se fosse um para-choque, tá? Ele é necessário no primeiro momento, tá? Então a negação não é ruim quando usada nesse sentido, tá? De anestesiar o que vem no impacto, né? É uma reação instintiva da gente, tá? Então a negação, ela nega aquilo que está por trás de um grande desprazer, tá? Nossa, alguém está tentando entrar agora, peraí. Pronto, permiti. Ela nega um desprazer, nega uma situação ruim, nega algo desagradável que vem de fora, tá? Então, a negação é um dos mecanismos de defesa que, em vez de ser uma tentativa da obra da carne de resolver o que está lá dentro da gente, né, é uma coisa que está vindo de fora para nos incomodar. Está vindo de fora e é difícil de aceitar, não é bom, tá? Então a gente recusa isso. A gente não, isso não é verdade, isso não, tá? Então a negação, ela é justamente, ela é uma forma que nós temos de amenizar situações muito ruins, muito doloridas, tá? Então vamos dar alguns exemplos da negação. Uma mãe que não consegue ver os erros do seu filho, tá? Isso é muito comum as mães fazerem, tá? Então os filhos fazem coisas erradas e as pessoas chegam e falam assim: ô, teu filho, hein? Teu filho foi lá na vizinha, quebrou a casa da vizinha. Ou, teu filho está envolvido com gente da pesada. Ou, olha, eu vi teu filho na esquina usando álcool com os meninos lá, entendeu? A mãe, o que faz? Não é verdade. O meu filho não. Ela até faz essa postura assim, ela se fecha, né? Isso aqui é a postura de se fechar. Não, meu filho não é verdade. O meu filho é um menino bom. O meu filho não ia se envolver com essas pessoas. Ou o meu filho não ia na casa da vizinha jogar pedra na casa da vizinha. O meu filho não, tá? O que é isso? É duro para uma mãe reconhecer que o filho dela está errado. Então ela nega. A primeira coisa que ela faz é negar. Também um luto, né? Podem perceber que o primeiro processo do luto é a negação. Fulano morreu. Não. Né? A pessoa fala isso automático. Não é possível. Daí ela vai elaborando o luto, né? E aí vai diminuindo essa questão da negação. Mas a negação é o para-choque. Uma pessoa apaixonada. Então a menina apaixonada, as amigas dela falam: olha, não é por nada não, mas esse cara não presta. A menina fala assim: não, claro que não, ele é um amor, ele é bonzinho. Todo mundo vê que o cara não presta, mas a menina continua achando que o cara é um amor. Ela nega, ela não quer ouvir isso. Porque ouvir isso é ruim, porque ela está apaixonada. Aquele é o príncipe encantado da menina, entendeu? E descobrir que o príncipe encantado é um grande sapo, que não adianta ficar beijando, que não vai mudar em nada, é difícil, é ruim, dói, entendeu? Então o que ela faz? Nega, diz que não.
E o cara realmente é um tralha e ela nega. Alguém aqui já viu aquele programa de televisão que as pessoas... É um programa americano que as pessoas se apaixonam por presidiários, né? É um negócio assim, eu fico olhando aquele programa e falo assim, meu Deus, como o ser humano tem capacidade de ativar mecanismos de defesa mesmo. E eles negam, né? As coisas estão assim, ó, a clara. Todo mundo enxerga, todo mundo vê, tá à vista de todo mundo, e a pessoa nega. Então, gente, isso aqui é interessante da gente saber, porque algumas vezes não adianta você ficar brigando com a tua vizinha, brigando com a tua irmã, brigando com a tua mãe, brigando com todo mundo, sabe? Que a gente tem essa mania, né? A pessoa está em negação, a gente vai lá e fica brigando com ela. Não vai adiantar muito, porque a negação já é uma forma dela se defender o ego, já é uma forma dela deixar o ego dela em paz. Se você começa a brigar, isso só vai aprofundando mais essa questão. Tá? Então não adianta ficar brigando com quem está em negação. Um outro ponto. A negação também é usada, né, para qualquer mau hábito. Tá? Então a pessoa ela tem condutas ruins, condutas erradas, tá, que claramente são ruins. Então, por exemplo, envolvimento com bebida alcoólica, envolvimento com jogos de azar, envolvimento com compras compulsivas, preguiça, enfim, qualquer situação, né, qualquer mau hábito. O que a pessoa faz? Ela diz assim, olha, eu até bebo de vez em quando. Eu bebo uma cervejinha, eu bebo, mas eu não sou viciado não. Não sou. Tá? Então, ela nega o ato. Ela não nega o ato, ela nega o vício. Tá? Então ela diz, ó, realmente, eu até compro, eu até comprei. Eu comprei sim, umas 2, 3 camisetas a mais, mas eu não sou compradora compulsiva. Não sou. Entendeu? Realmente, eu até de vez em quando fico um pouco cansada, né? Eu fico cansada de vez em quando, ou cansado, e vou dormir depois do almoço e durmo até 4, 5 horas da tarde. Mas eu não sou preguiçoso, entendeu? É só cansaço. Vocês estão entendendo? Né? Então a negação também serve para isso. Tá? A negação também serve para alguns hábitos, alguns maus hábitos. A gente fica tentando dizer aí que não é bem assim, né? Eu não sou tudo isso, tá bom? É diferente de mentir. Tá? Qual é a diferença entre negação e mentir? A negação ela é uma ilusão criada. Tá? Então na negação nós criamos realmente uma ilusão. É quase um processo como a pessoa que tem esquizofrenia faz, que é um processo de delírio, né? Então ela cria realmente uma história e ela acredita naquela história. É um pouco diferente da mentira, porque primeiro a mentira você pega em detectores de mentira, né? A negação não é uma mentira, a negação é uma... Aquilo realmente entendeu? É uma ilusão, é um delírio, tá? Então, a negação é um delírio, basicamente isso, tá bom? Vamos lá. Eu acho que eu fui claro, mas ficou alguma dúvida, né? Até a nossa amiga aqui já colocou que não ficou dúvida nenhuma. Vamos ver aqui. A Sueli, olha, sem dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? A Ali, né? A Ali colocou assim, caramba, vivemos em constante negação. E é verdade, a negação é o que a gente mais faz em muitas vezes, né? A gente acaba usando a negação como um para-choque mesmo. A diferença é assim, gente, não é você usar a negação. Porque a negação, ela nos protege, o ego, né? A diferença é você viver na prática da negação. É igual ao pecado. Vamos falar a verdade? Todo mundo está sujeito ao pecado, não tá? Todo mundo. Eu peco, você peca, todo mundo peca. Só que a diferença está em viver na prática do pecado. Tá? Então, você usar a negação como esse para-choque, sobre esse amortecimento, não é errado. O errado é viver nisso o resto da vida, tá bom? O errado é viver em negação, tá bom? Nenhuma dúvida, vamos para frente. Né? Repressão. A repressão é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque a repressão, quando a negação não dá conta de fazer o serviço dela, né, a negação foi ineficaz, vem a repressão. Então, a mãe, ou o filho, enfim, tem uma situação muito difícil,
né? E você usa a negação, não é isso, não, meu pai não é assim, não, meu pai não falou isso para mim. Então vamos lá, um filho que ouve uma palavra de um pai, né? Você não presta, você é um imprestável. Por mais duro que isso pareça ser, alguns pais falam isso para os filhos, por mais terrível que isso pareça ser. O que a criança faz? Né? A criança nega, não, eu não sou imprestável, né? Mas ela ouve de novo, não. O que ela faz? Ela faz a repressão. Ela joga tudo isso, ela tranca tudo isso na mente, como se fosse uma cadeia mesmo, né? Ela é uma prisão, ela aprisiona isso na mente. Então, gente, eu vou falar aqui de uma forma bem psicanalista e eu já traduzo para vocês, tá bom? Nós temos algumas cargas emocionais e essas cargas emocionais é como se fosse uma energia, uma eletricidade. Não tem nada a ver com um negócio místico, com a energia do corpo, nada disso, gente, por favor, tá? Nada a ver, tá? O corpo todo, nosso organismo, ele funciona com eletricidade. Se não tivesse eletricidade, nós não funcionaríamos. E como tem eletricidade, tem o campo da energia. É isso, tá? Travou para mim também. Peraí, gente. Destravou ou tá travado ainda? Destravou? Então tá. Eu tô olhando aqui no iPad, por isso que de vez em quando eu fico de lado, tá? E no computador. Temos cargas emocionais, então que elas ficam retidas. O que é isso? Elas impedem o impulso instintivo à motricidade. Ou seja, essa energia que ia para o músculo, por exemplo, ela fica retida, ela não se perde. Tá? Só que essa energia ela não se perde, ela fica ali, ela é conservada. Tá? Então vamos lá. A gente vai, tá andando, né, e dá uma topada no canto do armário do escritório. A vontade que dá é dar um grito. Ah, que dor! Né? Essa é a vontade. A vontade que dá é gritar, chorar. Só que a gente não faz isso. A gente pega essa energia desse grito e engole. Né? É o tal do engole. Né? A gente engole e joga para dentro de uma garrafa, como se fosse uma garrafa. Tá? E a gente prende isso na garrafa e fica lá. Essa energia, ela não some de dentro da garrafa. Ela fica na garrafa presa lá. E a gente vai pôr numa rolha, vai pôr numa rolha, vai pôr numa rolha. Uma hora essa rolha vai explodir. Tá? Então o que é isso? É uma palavra que a gente ouviu, né, lá de criança. Por exemplo, né, engula esse choro, pare com isso, deixe disso. Né? Então muitas vezes a gente ouve mesmo essas palavras dos nossos pais. Esse sentimento, ele não flui da forma que deveria ter fluído. Tá? Ele não sai, ele não vai para fora. Então o que acontece? Ele gruda no nosso emocional, ele gruda e ele cria esse trauma. Então o mecanismo da repressão, tá? Ele é o mecanismo que nós utilizamos para que os traumas sejam fixados no nosso inconsciente. E aí que vem esse papo todo que eu falo para vocês do inconsciente, de coisas que ficam no inconsciente. Aí que vem aquilo que eu falei para vocês, que cada pessoa percebe o mundo de uma forma. Então por isso que, por exemplo, meu filho, quando ele foi no shopping, ele achou que aquele lugar de ficar criancinhas era um lugar que eram de crianças que a mamãe não gostava. Quando a mamãe dele deixou ele lá, ele disse, minha mamãe não gosta mais de mim. Entendeu? É um trauma. Lógico que ele resolveu isso, gente, depois. Ele mesmo percebeu que não, claro que minha mãe gosta. Tá? Ele resolveu isso de uma forma bem tranquila depois. Ele mesmo resolveu. Mas você viu como nascem os traumas? Os traumas nascem disso. Então os traumas nascem de uma palavra que um amiguinho da escola falou para você. Os traumas não são só abusos, porque as pessoas dizem, eu não tenho trauma. Nunca fui abusada, nunca... Os traumas não são só abusos físicos, abusos sexuais, né? Abusos de um pai que batia muito. Não é só isso. Os traumas podem ser de situações que eu não soube resolver e grudei na minha alma, grudei no meu inconsciente. Tá bom? São traumas bem emocionais, como colocou ali. Tá? Então vamos para frente. Uma outra coisa que pode acontecer, que a gente faz essa repressão, né, é algo que até seria bom a gente fazer. Então até seria bom esse instinto, até seria bom essa energia sair. Oi? Como resolvemos esses traumas vividos na infância? Edilza, isso é terapia, é processo de cura. Não tem como...
É muita oração, muito processo de cura, Deus vai resolvendo na nossa vida, mas isso tem que ter acompanhamento de alguém, né? Ali colocou ali psicanálise, é isso mesmo, é terapia, né? É muita esses processos de curas não são tão simples de serem resolvidos, gente. O que a gente está falando aqui nessa aula, a gente está identificando que existe isso, identificando por que eu sou dessa forma, por que eu ajo dessa forma. Muitas vezes, algumas pessoas já me relataram que pelo simples fato de saber os mecanismos de defesa, tem coisas que já vêm. Ah, então é por isso que eu ajo dessa maneira. Então, Edilza, pelo simples fato assim, então é por isso. É que esses dois mecanismos primeiros aqui, eles são bem primitivos, né? Mas os outros que a gente vai estudar daqui para frente, você vai dizer assim, por isso que eu ajo dessa forma, agora eu entendi. Quando você fala isso, agora eu entendi, vem, pum, né? Vem na cabeça e algumas coisas até começam a ser resolvidas, tá? Ah, então é por isso. Nossa, eu lembrei aqui agora, quando eu era criança, minha mãe falou tal coisa. Por isso, então, que eu ajo dessa forma. Você entendeu? Então, como que resolve os problemas? Assim, entendeu? Eles vão vir à tona. Na nossa própria alma, na própria aula da clínica da alma, algumas pessoas já relataram que já resolveram coisas ouvindo só a aula, tá bom? Então, vamos devagar aí, tá bom? Mas ótima pergunta. Pode perguntar sempre, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? A gente tem uma situação que eu queria mesmo colocar isso para fora e não pude. Então, não é só, gente, quando alguém empurra para dentro, tá? Então, não é só quando o pai ou a mãe falam, engula esse choro, cale sua boca, fique quieto. Ou um marido também, né? Alguns maridos têm esse péssimo hábito de a mulher vai falar alguma coisa e diz, fique quieta, não aguento mais ouvir sobre isso. E a mulher engole, certo? Não é só isso. É também quando você percebe que se eu for fazer alguma coisa, se eu for colocar para fora isso, vai dar ruim. Um ruim muito maior do que o benefício que eu vou ter. Tá? Então vamos lá. O teu chefe mandou você fazer um negócio que não tem nada a ver, você sabe que não vai servir para nada, é uma bobagem aquilo lá. E o teu id diz assim, meu Deus do céu, cara, isso aí não tem nada a ver, manda esse cara ficar quieto, né? Manda teu chefe plantar batata, isso aí não tem nada a ver. Isso é o nosso desejo. Aí você vai falar pro seu chefe, chefe, vai plantar batata? O superego diz assim, não mande esse cara plantar batata, porque ele até pode plantar batata, mas você vai perder o emprego, né? O superego fala isso. Daí você fala assim, ixi, é verdade. O que você faz? Engole o desejo de mandar o chefe plantar batata. Você reprime esse desejo. Você engole, põe na garrafa e põe a rolha em cima. Uma vez, não tem problema. 2 vezes, 3 vezes. Quando você faz isso 500 vezes, gente, essa garrafa está cheia. Então você fica, sabe, com vontade de falar algumas coisas e não pode, algumas vezes, você vai engolindo, uma hora essa garrafa explode. E é aí que entra aqueles ataques de fúria, de raiva, que as pessoas saem quebrando tudo, porque eles vão, e uma hora não se aguentam, tá bom? Então, existe isso também, tá? Então, aquilo que eu falei, né? Se por um lado, o prazer de eu xingar o meu chefe me daria um prazerzinho, seria bom para mim, por outro lado, o superego, ou a própria atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? A própria, assim, Deus falando aqui, não faça isso, que vai dar ruim, né? Por outro lado, né, a gente diz, vai dar ruim, eu engulo isso aí, e aquilo fica reprimido, tá bom? Essa expressão de Deus não foi boa não, tá? Foi só do superego mesmo, tá? Esqueça o negócio de Deus aqui. É o superego que diz, não é bom, vai dar ruim, aí vocês engolem isso e fica engolido. A repressão, então, o principal da repressão é manter longe da consciência atos ou desejos, tá? Mas isso não acaba com a energia. Tá? Então, assim, quando a gente mantém longe o desejo ou o ato, essa energia, ela não acabou, essa energia ficou dentro da garrafa. Não foi isso que a gente comentou até agora? Essa energia fica presa. Essa energia ela fica fixada no inconsciente. E isso a gente chama de representação afetiva imutável. É um tema da psicanálise bem chatinho que eu vou falar para vocês. É uma coisinha que fica gravada aqui, tá? Ela fica presa aqui, tá?
e ela fica presa, e não adianta você dizer assim, isso que o tempo passa. Isso vai passar, isso vai passar. Esse tipo de situação, gente, o tempo não passa. O que acontece com o tempo é que daqui a pouco, então vamos lá, tem uma dorzinha aqui morando aqui. Daqui a pouco vem uma outra dorzinha que mora aqui. E aí vão povoando ali a nossa alma, né? Vão fazendo várias casinhas. O que acontece é que daqui a pouco essas casinhas, eles viram amigos, eles viram vizinhos, né? Formam um bairro no teu emocional, né? E aí os vizinhos começam a falar, os vizinhos começam a conversar, né? No inconsciente. E isso cria os complexos. Então aí não tem o tal do complexo de inferioridade? Alguém já ouviu falar sobre isso? Complexo de inferioridade, complexo de baixa autoestima, a pessoa sempre está com baixa autoestima. E são os complexos. Que aí essa força, esses vizinhos começam a se conversar, essa comunidade começa a ganhar força, daqui a pouco vem um líder sindical, um líder comunitário, entendeu? E começa a se rebelar, e isso tudo quer sair. Tá bom? Eu estou sendo bem lúdico aqui, tá? Pelo amor de Deus, não existe um líder comunitário dentro da gente. Mas é só para vocês entenderem o que acontece. Os vizinhos vão se aproximando, vão fazendo uma greve, fecham a BR, queimam um pneu, e é isso que acontece no nosso corpo. Tá? Os complexos vão se ligando e daqui a pouco se rebela. E como se rebela, né? Ele se rebela, pode ser através de atos de loucura, né? As pessoas dizem, essa mulher tá louca. Meu Deus do céu. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Alguém vai assim, nossa, que mulher doida, que louca. Foi no mercado, gritou com todo mundo, jogou as coisas no chão, bateu no caixa do mercado, né? Ou ataques de pânico. Então, do nada, você tá lá também assim, tá vendo televisão, começa a vir uma sensação ruim, começa a dar um negócio no braço, você fala assim, vou morrer, tô infartando, vou morrer. É o síndrome do pânico. Você começa a ter pânico, tá? A sensação nítida de morte. E vai no médico, vai no cardiologista, vai em tudo quanto é canto, e os caras olham pra tua cara e dizem, você não tem nada no coração. Alguns médicos até olham pra tua cara e dizem, mulher, você é doida, você não tem nada. Né? Ou homem, você é doido, você não tem nada. É o que? São esses complexos. É esse bando de traumazinho reunido que se uniu para tentar sair. E se a gente não pegar esse bando de trauma, expor esse bando de trauma e trazer à luz esse bando de trauma, vai ter síndrome do pânico, vai ter depressão em alguns casos, vai ter ataques de loucura, ataques de raiva e várias outras possibilidades que podem acontecer. Tá bom? Nossa, eu consegui passar tudo que eu tinha que passar. Gente, vocês começaram a perceber um pouco mais como é que funciona a dinâmica do ser humano? Tudo bem? Até aqui? Foi esclarecedor? Foi mais confuso do que esclarecedor? Podem abrir o microfone agora. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário, mas vamos lá. Muito bom. Que bom, fico feliz, gente. Outra coisa, tem lá a sala de aula. Na sala de aula vocês podem pôr dúvidas também, tá? Durante a semana eu vou lá, tento responder. Nos vídeos que estão no YouTube, podem pôr comentários também, tá? É do Aluno IBBR, o canal. Eu vou pôr o link lá na sala de aula. Eu vou mandar o link para vocês. Eu vou facilitar tanto a vida de vocês, né? Eu sou meio bonzinho demais. Eu vou mandar para vocês o link do YouTube, tá? E só que lá na sala de aula, alguém me deu um joinha aqui, vamos ver quem foi. A Suelen. Lá na sala de aula vai ficar essa aula aqui, os slides dessa aula para vocês terem acesso, tá? Então se vocês quiserem os slides para rever e tudo mais, está lá na sala de aula, tá bom? Um grande abraço, vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que tudo isso que a gente está falando, Pai, sirva realmente como um instrumento cirúrgico do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha como um bisturi cirúrgico no nosso coração, Pai. Comece a sondar o nosso coração, Pai. Que à medida que a gente vai falando isso, Pai, a gente consiga começar a identificar em nós alguns processos de negação, alguns processos de repressão, e que a gente consiga, Senhor, trazer à luz essas coisas, ó Deus, e resolver através da atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de hoje. Fica conosco, Deus, e nos dá um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.